galerinha do Pinceladas do Saber, eu gostaria, antes de iniciar o vídeo, agradecer você que faz a sua contribuição pelo Pix. Já faz alguns meses que eu disponibilizei essa possibilidade da contribuição e desde então eu tenho sido de alguma maneira agraciado com o reconhecimento de vocês. Então eu agradeço, deixo aqui novamente o Pix para você que quer contribuir e bora lá que nós precisamos de democratizar o conhecimento. É isso aí, bora! O Platão vai dizer, olha, a maioria das pessoas, é o mito da caverna, a maioria das pessoas, elas preferem ficar somente na realidade. E a realidade é justamente uma desfiguração, a realidade ela é justamente uma adulteração do saber, da ideia, da pureza do pensamento. Então a realidade ela é uma desfiguração. E a realidade, portanto, ela não é a realidade, elas são sombras. Nós vivemos em sombras, vivemos rodeados de sombras. O desafio, portanto, é o conhecimento, é o saber. O desafio é você conseguir sair da caverna e das sombras das imagens, das circunstâncias, da história que aparece completamente desfigurada e superficial e buscar um caminho de saber racional que alcance uma profundidade existencial, que alcance uma profundidade da vida, da inteligência, do conhecimento, da sabedoria. Então, para o Platão, é de fundamental importância o pensamento. E aí nós poderíamos olhar para a nossa sociedade e dizer, de fato, a maioria das pessoas preferem viver uma vida pautada na ilusão das experiências, na ilusão do momento, na ilusão da imediaticidade, na ilusão daquilo que se vê, que se toca, na ilusão da volatilidade, né, desse mundo extremamente contingencial, né, de múltiplas experiências possíveis. O Platão vai dizer, olha, é mais viável você se dedicar, é virtuoso. A dignidade de uma boa vida é você se aplicar ao conhecimento, a você se entregar ao conhecimento, à busca pelo conhecimento. E então praticar a partir do conhecer. Eu gostava sempre, quando eu dava aula de filosofia, ou ia substituir algum professor de filosofia, eu gostava sempre de falar sobre Platão, e o exemplo que eu sempre dava Platão vai dizer então que a maioria das pessoas preferem uma vida da ilusão, né? Uma vida do engano, uma vida da adulteração do que de fato é. E eu gostava de usar porque se esse cara está sendo estudado é porque de alguma maneira ele tem algo a contribuir. Então eu gostava de estudar e dar um exemplo simples. Pessoal, na minha época, né? Hoje em dia são outras realidades, mas assim, pessoal, o que tem mais acesso num domingo, quando a população brasileira, por exemplo, está dentro de casa, o que tem mais audiência? O Café Filosófico na Cultura, ou o Luciano Huck, ou o Faustão na TV Globo? O que dá mais audiência? O que dá mais audiência, evidentemente, é aquilo que é mais superficial. É aquilo que não precisa se dedicar tanto ao conhecimento. É aquilo que ameniza as nossas dores, é aquilo que ameniza o caminho difícil, desconfortável, muitas vezes, de encontrar a verdade. Né? O caminho da razão, do conhecimento, da busca por uma vida que não seja só a imediaticidade, mas por uma vida que tenha um fundamento, que tenha uma unicidade, uma vida que tenha uma causa, né? Uma realidade para além das nossas contingencialidades. Então eu gostava de usar esse exemplo, porque de fato nós podemos olhar para Platão e dizer, realmente Platão, parece que a história ou o mundo que nós vivemos realmente continua um pouco próximo do que você está dizendo. As pessoas hoje preferem a ilusão do momento, da história, a ilusão do que se vê, do que se toca, as sombras da vida, ao invés de uma profundidade, de um conhecimento, de um saber. Né? E nós poderíamos aplicar isso, como eu disse, a N fatores. Né? Nós poderíamos aplicar isso a um relacionamento. Né? A boa parte das pessoas preferem muitas vezes continuar num relacionamento de ilusão, desfigurado, que não é a realidade em si, é a realidade que se tem, completamente volátil, superficial, passageiro, momentâneo, do que buscar algo que dure, que permaneça, que seja profundo, que dependa de uma busca e de desconforto para criar um fundamento, uma unidade, de fato. Então, a gente tem essas
essas múltiplas possibilidades, ou melhor, essa possibilidade dupla, né? Ou nós somos superficiais, ou nós somos profundos. A vida virtuosa é uma vida da profundidade do ser humano, mergulhando no conhecimento, no saber, na sua razão. Então, o Platão ele está dizendo isso para nós, e parece até então que o Platão tem uma boa parte de razão. Né? Isso, gostaria que vocês continuassem, que agora, no próximo vídeo, vem o nosso outro filósofo, Aristóteles. Até o próximo. Pinceladas do Saber, é hora de dar